Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de estar com vocês aqui. Tentarei fazer o vídeo mais breve possível, visto que quando a gente posterga muito a duração do vídeo, fica até difícil de acompanhar pela correria do dia a dia. E o intuito aqui, sempre reforçando, não é meditar versículo por versículo, porque a maioria dos versículos são autoexplicativos. O nosso intuito aqui é explicar. Me ajuda aí, varão. Jesus. Pausei o vídeo porque fui pedir encarecidamente para o nosso amigo varão. Varão irmão, doguinho, caramelo, aqui da rua, para se latir, e pelo visto ele atendeu. Fui bem educado, inclusive, ao pedir a ele. Vamos lá. Como eu estava dizendo, o intuito desse vídeo, destes vídeos que estão sendo gravados aqui, era para trazer um objetivo claro. Explicar textos e passagens, situações, trechos da Bíblia, do capítulo específico em questão, que estejamos com uma certa dificuldade em entendê-lo, né? Será necessário ali um esforço teológico, às vezes, interpretação, conhecer os costumes da época, somente expositivo, conhecer a linguagem, o que o texto original está querendo dizer. Hoje, por exemplo, nós vamos focar apenas em regras de português. No versículo 35, só pelo português a gente vai conseguir entender o que está sendo dito ali. Fala o versículo 35 do capítulo 11 de Hebreus, que estaremos estudando hoje, o capítulo 11. Falo 35 porque foi o mais pedido, né? Para ser explicado. Não entenderam bem, não estava tão claro o que estava querendo dizer esse versículo. Preciso trazer aqui, por exemplo, um apanhado histórico deste capítulo. O que ele está falando? Desde o início, desde a fundação, desde os primeiros homens, desde os primórdios, como dizem os historiadores, está falando a respeito dos que tiveram fé, né? Pela fé Abel ofereceu um sacrifício aceitável a Deus, pela fé Abraão ofereceu o seu próprio filho, mesmo que era o filho da promessa, enfim. Que tipo de fé é essa? Só explicando que desde a história, os nomes citados biblicamente, que encontramos na Bíblia, e situações, por exemplo, homens que foram cerrados ao meio pela fé. Não está explícito ali quem, mas a tradição judaica, o Talmud, por exemplo, quase que unanimidade, que uma das pessoas que foram cerradas ao meio chama-se Isaías, profeta messiânico. Não está na Bíblia, mas estudando história, estudando através de eruditos. Eruditos são grandes estudiosos, essa palavra erudito. Segundo os eruditos judaicos, aplica-se a Isaías, por exemplo, ter sido cerrado ao meio. Então, essa citação, pela fé, foram cerrados ao meio, foram torturados. Falaremos quem pode ter sido torturado, dentre tantos, o que o escritor estava querendo dizer. Escritor anônimo, né? Porque, por exemplo, alguns morreram a fio da espada, e morrer a fio da espada não é a espada apenas enfiada aqui no centro do tronco, mas também decapitado. Uma das pessoas que poderiam ter sido decapitadas seria um possível escritor dos Hebreus. Ele é anônimo, não se sabe ao certo, não costumo arriscar sobre o que não está claro na Bíblia, então prefiro não dizer que acho que é Paulo. Mas há quem acredite que seja Paulo, o escritor aos Hebreus, essa epístola. Há quem acredite que pode ter sido Apolo, Barnabé, enfim. Não está claro, então prefiro me calar. Só exemplificando que se foi Paulo quem escreveu esta epístola, ele mesmo pode ter sido citado nesta epístola, neste capítulo, de forma subliminar, de forma intrínseca, né? Porque falando a fio da espada morreram, Paulo se inclui neste meio, se foi ele o escritor e se morreu de fato decapitado. Existem três tipos de fé. A primeira que eu quero citar aqui é a fé como um fruto, que é diferente da segunda, que é a fé como um dom, que é diferente da terceira, que é a fé sobrenatural ou a salvífica, por assim dizer. Há quem separe essa fé salvífica da sobrenatural. Eu costumo juntar as duas, acho que elas estão muito interligadas e vou dizer por quê. A fé como um fruto não é a que está sendo citada aqui no livro de Hebreus, porque a fé como um fruto, citada em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A fé, sétima fruto citado, se não falhei a minha memória, ela está ligada exatamente a um otimismo exacerbado ou a uma convicção de que Deus está no controle, a confiança de que tudo está nas mãos de Deus e tudo vai dar certo.
em meio às dificuldades, né? Essa fé, ela aclara, né? Ela aflora quando nós estamos passando por alguma situação, e a fé, como um fruto concedido pelo Espírito, é que faz a gente crer. Por exemplo, eu poderia citar aqui Paulo. Quando estava em meio a um naufrágio, ele teve fé para entender que Deus o havia dito: você vai testemunhar sobre mim em Roma. Então Paulo tinha fé como fruto, ele estava tranquilo. Ele até falou com os irmãos ali: varões irmãos, ninguém vai morrer, nenhum cabelo da vossa cabeça, apenas o barco, né? Nós perderemos a embarcação e tudo que há aqui, mas nenhuma das vossas vidas serão perdidas. Ok, essa é a fé como fruto. A fé como um dom é aquela que Cristo fala: olha, se tiveres a fé como um grão de mostarda, olharás para um monte e dirás: precipite daí abaixo. E isso vai acontecer. Não é que Cristo estava incentivando a gente a ter uma fé assim à toa. Para que eu vou fazer um monte, se transportar de um lugar para o outro, ou se precipitar do cume até o outeiro, né? Ou ao vale, até ao mar, por exemplo. Não está incentivando isso, está incentivando a você entender que se tiver fé, essas coisas mais difíceis de acontecer, podem acontecer mediante a fé. Ela é citada também no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. É até sobre o mesmo sentido que Paulo usa, né? Transportar-se os montes de lugar. O sentido é o mesmo que Cristo usou para uma fé, né, muito sublime, muito grande, concedida pelo Espírito Santo. Essa fé faz você transportar os montes. É uma fé concedida como um dom. É óbvio que na lista dos dons espirituais, no capítulo 12 de Coríntios e no capítulo 14, é explicado que o Espírito Santo concede a cada um conforme é útil. Então, se não houver utilidade, você não vai usar o Espírito Santo para ter essa fé. Só estou dizendo que ela é diferente dessa fé que existe aqui e citada no livro de Hebreus. Já falei da fé como um fruto, que não é que se aplica no capítulo 11. Já falei a fé como um dom, acabei de falar, e não se aplica também ao que está sendo falado aqui no capítulo 11 de Hebreus. A fé que se aplica é a fé sobrenatural e salvífica. Unifico elas por quê? Pela fé, vários homens de Deus são citados aqui, e todos eles fizeram boas obras, fizeram grandes obras, abdicaram de luxo, de regalias, tudo pela fé, morreram, foram mártires. Tudo pela fé em Deus, e não só uma fé sobrenatural que fazia com que eles fizessem, por exemplo, o sol parar, a lua parar, como foi o caso de Josué. Poderia citar aqui, por exemplo, os últimos versículos vai falar que não, eles fizeram, o fogo perdeu o seu poder, ou seja, não foram queimados. Isso aí fazendo uma clara alusão, apesar de não citar o nome, a Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Esses são os nomes babilônicos, mas tudo bem, todo mundo conhece por eles, então por isso que citei eles, os nomes judaicos, que possuem um significado mais agradabilíssimos. Mas não vem ao caso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a fé ali, ela está sempre atrelada, a fé do capítulo 11 de Hebreus, está sempre atrelada à salvação ou à crença em uma promessa futura. Então, por isso que eu unifico a fé sobrenatural. Pela fé, cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, tal. Sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Essa fé está sempre atrelada à salvação, a você herdar uma promessa, a você alcançar algo sublime. Por isso que unifico a fé sobrenatural e a fé salvífica, andam de mão dadas. Pode ser que sejam duas fés diferentes de fato, mas gosto de unificá-las porque estão sempre atreladas uma à outra. Sempre andam paralelas, juntas. A fé salvífica leva você a crer em coisas sobrenaturais. E a fé sobrenatural em Deus faz você receber a salvação, vice-versa. Vamos lá. A questão no versículo 35, para finalizarmos esse vídeo, o que é que diz? Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Ficou meio confuso esse versículo, mas é só usarmos a regra de português. O versículo anterior está falando pela fé. Fulaninho, ciclaninho tiveram isso e aquilo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: mulheres receberam pela fé ressurreição dos seus mortos. Não está escrito pela fé, mas intrinsecamente nós podemos deduzir que está falando isso aí. Só não queria ser repetitivo o escritor, porque falou o tempo todo. Cada versículo ele está falando pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Enoque,
Para não ser repetitivo, ele não citou essa frase, pela fé. Mas é só você incluir ela que vai ficar claro na sua mente esse começo do versículo. Por exemplo, inclui ela para você entender. Pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aqui está fazendo uma clara alusão à viúva de Sarepta, por exemplo, e quando recebeu Elias, depois de um tempo o filho dela morreu e Elias o ressuscitou pela fé. Ela recebeu a ressurreição de seu filho pela fé, ou seja, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos através da fé. Outro termo clássico do Novo Testamento é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Foi a fé, né? Cristo ressuscitou o filho dela. Elas receberam seus mortos pela fé em Deus. Veja que depois disso tem ponto e vírgula. Então já está falando de outro grupo de pessoas. Ponto e vírgula no português não indica final de um assunto, mas também indica algo além da vírgula. O que é vírgula? Ela dá sentido à frase, mas não muda de assunto. Ponto e vírgula pode mudar de assunto, mas não uma mudança tão drástica. É como se fosse o equilíbrio entre a vírgula e o ponto. Então, se está falando de um assunto semelhante, mas de outras pessoas que não tem a ver com o começo da frase, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui está indicando, falando sobre outro agrupamento. Não está falando mais sobre as mulheres que receberam a ressurreição de seus mortos pela fé. Entendeu agora que está ficando claro? Pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, ponto e vírgula, está falando de outro agrupamento. Uns foram torturados, não está falando mais daqueles que receberam a ressurreição, daquelas que receberam a ressurreição, entendeu agora? Está falando de outros que receberam a tortura, e tortura no original aqui, aproveitando que já estamos tocando nesse assunto, tortura aqui está falando a respeito de alguém que morreu, foi torturado até a morte. Vou entender com você o porquê. Olha o que diz o restante do versículo. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Se é para alcançar uma melhor ressurreição, e o assunto, o início do versículo está falando de ressurreição, só ressuscita quem morre. Então, se eles não aceitaram o livramento, é porque morreram de tanto serem torturados. Queria citar aqui, por exemplo, o livro de 2 Macabeus. Não é um livro que está dentro do cânon da Bíblia, não consideramos um livro inspirado pelo Espírito Santo, mas é um livro histórico, um registro histórico. E na 2 Macabeus, capítulo 6, Eleazar, um idoso piedoso, foi morto por se recusar a comer carne de porco. Hoje em dia, tranquilo, você pode comer, mas judeu naquela época fazia parte das leis cerimoniais em civis, né? Civis, não, cerimoniais mesmo, do povo judeu. Eles não podiam comer carne de porco. Existe toda uma questão por trás disso que não quero falar nesse vídeo para não externar, não tornar ele tão grande. Mas ele se recusava a comer carne de porco, dentre estas e outras restrições que os judeus tinham, foi morto por essa recusa, né? Antíoco Epífanes era um grande usurpador, era um homem que estava perseguindo ferrenhamente os judeus, e na época dos Macabeus, que teve essa revolta toda contra esse povo que estava afligindo os judeus, eles foram obrigados a fazer, dentre as várias coisas, comerem carne de porco, que era considerado imundo, inadmissível para os judeus naquela época. Ele foi morto, né? Foi até orientado lá por um dos senhores que serviam a Antíoco Epífanes, o imperador, o rei, daquele império que estava se aproximando e julgando Israel e oprimindo e matando. Ele disse assim: você come uma carne comum e fala que é de porco, e aí tudo bem, ele vai parar de perseguir você, vai deixar você tranquilo. E ele não negociou, mesmo que fosse uma coisa forjada aí, né, não comesse carne de porco, mas parecia que estaria comendo carne de porco, e ele não queria trabalhar nem com a hipótese de parecer que estava se desfazendo das leis que o Senhor ordenara aos judeus. Morreu. No capítulo seguinte deste livro de 2 Macabeus, capítulo 7, uma mulher e seus 7 filhos foram mortos de maneira semelhante, obrigados a comer carne de porco, e eles, ainda que muito jovens, não abriram mão disso. Por que eu estou falando isso? Estou aplicando aqui o sentido da tortura. Eles não quiseram um livramento, ou seja, era só não comer carne de porco. Era só descobrir por um momento, depois pedir perdão a Deus, depois eles se consertavam com o Senhor, eu comi para não morrer, né? O Senhor entende. Não, eles preferiram não abrir mão. Isso é feio. Quando você tem uma brecha para descumprir
o mandamento do Senhor. Eu sei que naquela época era muito rígido e hoje não tem mais necessidade de não comer porco. Você pode comer porco tranquilamente. Não faz mais parte das obrigações dos servos de Deus. Naquela época fazia. Então eles não abriram mão da sua fé. Isso foi pela fé. Pela fé foram torturados até a morte. Pela fé em Deus. Então, eles preferiram, só para concluir o raciocínio do versículo, para alcançarem uma melhor ressurreição. Está, obviamente, se referindo à segunda ressurreição, né? A ressurreição para a vida eterna. Finalizar aqui o comentário deste capítulo. Espero que tenham gostado. Se houverem mais dúvidas, podem falar que a gente tenta sanar. Temos nosso grupo no WhatsApp. E Deus abençoe sua vida. Até as próximas leituras.